O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então, Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou
partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil, nesses tempos que são os últimos. Estamos no período pascal, é Páscoa ainda, você pode dizer Feliz Páscoa, não é mais o dia da Páscoa, né? Mas é o tempo da Páscoa, que vai até Pentecostes. Então seria muito bom que a gente ficasse com essa alegria, com essa certeza da ressurreição, do anúncio da ressurreição. Tanto que a estola, ela é ou dourada ou branca, na verdade, né? Porque é festa na igreja, a festa da Páscoa, é a maior festa da igreja católica, é a Páscoa, são 50 dias. 50 dias de festa. E Pentecostes, nós vamos ter um encontro aqui de Pentecostes, final de semana, vocês estão todos convidados, a gente vai avisar. Com oração, pregação, né? Batismo no Espírito Santo. É a grande festa também, porque foi a partir de Pentecostes que os apóstolos e discípulos deixaram de ter medo, eram gente medroso. Eles tinham medo de tudo, né? Ainda aqui vão ter medo, né? Mas a partir de Pentecostes o medo vai embora, ou pelo menos vai começar a ir embora, né? Eles começam a pregar sem medo de falar de Jesus, né? E assim todos nós a gente devia fazer. O evangelho de hoje é Lucas 24, 13 a 35. Bora refletir o evangelho, né? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, então era domingo. O domingo começava na tarde de sábado e até a tarde de domingo. Por exemplo, agora, são mais de 7 horas, já é segunda-feira para eles, porque o dia começa com a noite. Então, quando ele diz aqui que é naquele dia, o primeiro da semana, entre sábado à noite e domingo de manhã, que ele vai falar. 2 dos discípulos de Jesus, eram 2, não diz o nome, vai dizer o nome só de um, daqui a pouco. Iam para um povoado chamado Emaús. Até hoje não se sabe exatamente onde fica Emaús. Tem 2 ou 3 locais que eles dizem, é aqui. Eu já estive nos 3, lá perto de Jerusalém, né? Mas não tenho certeza exatamente não, mas eles iam para lá. Distante 11 quilômetros de Jerusalém. É uma boa caminhada, né? Caminhar 11 quilômetros assim, né? Num dia só. Eles andando, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. O que tinha acontecido? Morte e ressurreição de Jesus. Eles estão no domingo.
Jesus tinha morrido na sexta. No sábado, eles tinham colocado Jesus no sepulcro na sexta à tarde. No sábado, ninguém foi no sepulcro. No domingo de manhã, as mulheres foram lá e encontraram a pedra removida. E os anjos dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles não estão sabendo ainda, né? Escutaram falar desse anúncio das mulheres, mas não acreditam. E eles saem da cidade, desiludidos. Eles estão tristes. Por quê? Vamos ver. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. O que era? A morte e a ressurreição de Jesus. A ressurreição que eles não acreditavam ainda, né? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Muitas vezes acontece com a gente está triste, preocupado, cheio de coisa. Muitas vezes Jesus está caminhando com a gente do nosso lado e a gente nem reconhece. Por causa da preocupação, por causa da dor, né? E acontece também com a igreja. A igreja hoje está num caminho sinodal, né? A palavra sínodo quer dizer caminhar junto. Sinrodos. Rodos é caminho. Sim é em comum. É um caminho, é um caminhar junto, é um caminho em comum. Então essa leitura tem tudo a ver com a igreja hoje. A igreja está caminhando junto. Eles estavam caminhando juntos, os dois, e Jesus chegou. A igreja não pode caminhar juntos sem Jesus. Eles aqui não reconheceram Jesus. Será que hoje no caminho sinodal nós estamos reconhecendo Jesus ou estamos caminhando sozinhos? Estamos procurando mudar coisas que não podem ser mudadas? Estamos esquecendo que Jesus está do nosso lado? É bom abrir os olhos. O próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos. Estavam cegos, não reconheceram. Não o reconheceram. Imagine, Jesus tinha ficado com eles 3 anos e meio pregando, não é? Ressuscita, está caminhando com eles, do lado deles, e eles não reconhecem. Aí Jesus pergunta. Eles andando, saíram de Jerusalém, né? Triste. Jesus vem, eles olham, deixa Jesus chegar perto, mas não reconhece, né? Aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando? Será que Jesus não sabia, não? Certamente sabia, né? Jesus não é Deus? Ele sabia. E para que ele pergunta? Porque Jesus quer que eles falem. Quando uma pessoa chega para nós com muito problema, assim, né, ou triste, ou preocupado, ou tenso, ou com provação, ou com tentação, não adianta você, na hora, dar conselho, não. Não dê nenhum conselho, não. Deixe ela falar. Primeira coisa, a melhor coisa é deixar a pessoa falar, porque ela falando, ela vai se desafogando daquilo, né? Deixa ela falar, né? Não vá logo dizendo faça isso, faça isso. Eu nunca digo não, eu fico escutando. Fale. Foi o que ele fez, mas ele provocou. O que vocês estão conversando? Jesus sabia que eles estavam tristes, preocupados e desiludidos. Então Jesus queria que eles falassem. Para quê? Para colocar para fora a preocupação. Jesus é um pedagogo, né? Mais do que um psicólogo, né? Eles pararam, quando Jesus pergunta, com o rosto triste ainda, né? E um deles, eram 2, chamado Cleofas, o outro não sei quem era, não dá o nome, falou com Jesus, só um falou. Tu és o único peregrino em Jerusalém, chama Jesus de peregrino. Acertou? Acertou. Jesus é peregrino, eu sou, você é, todo mundo é peregrino. Nessa terra aqui a gente é peregrino, a gente vai para o céu, né? Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias lá. Tu não sabe, não, Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem, pregando,
convertendo, curando, expulsando o demônio. Morreu. E cadê ele? Disse que ia ressuscitar. Cadê ele? Era essa a tristeza deles, né? Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias lá. E Jesus provoca mais ainda. Ai, como eu gosto do Nosso Senhor, né? Aí Jesus diz: o que foi? Ora, mas ele sabia, aconteceu, foi com ele, né? Ele queria desafogar os dois. Queria que os dois falassem. Aí, os dois agora falam. Era só um. Agora, os discípulos responderam. Agora conseguiu Jesus. Queria que os dois falassem. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Começaram a falar o que tinha acontecido. Jesus, na quinta-feira, institui a Eucaristia. Quinta-noite, sai com os apóstolos. Chama Pedro, Tiago e João para rezar, eles dormem. Chama de novo, eles dormem. Aparece os guardas, prende Jesus, vai para Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, e é crucificado e morre. Nossos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Pronto, era essa a preocupação deles. Quer dizer, não só essa. Aí chega o versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Pronto, está aqui o problema. Jesus morreu. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. O verbo grego para libertar é libertação política. Eles esperavam a libertação política de Israel, porque Israel estava dominado pelos romanos. E Jesus não veio libertar politicamente ninguém de nada. Veio tirar o pecado, veio perdoar o pecado. Eles esperavam a libertação que Jesus não veio trazer. Era essa a preocupação. Então, ele morreu, prometeu libertar Israel, prometeu e vai libertar do pecado, não politicamente, né? Mas já faz 3 dias que tudo isso aconteceu, ele morreu. Pronto, está aqui o problema. Aí, igreja, caminho sinodal, Jesus não veio libertar politicamente ninguém de nada. Mas tem gente hoje ainda pensando nisso, né? Nessa libertação político-social. Ele não vai fazer, não. Ele não veio fazer. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, né? Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Tem as mulheres que disseram que foram lá no sepulcro e tal, e não encontraram ele, e viram o anjo, e os anjos disseram que ele tinha ressuscitado. Mas isso é coisa de mulher, eles contando. E não é coisa de mulher, era verdade. Então voltaram dizendo que tinham visto anjo. Alguns do nosso foram ao túmulo encontrar as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém o viu. Está aqui o problema então. Eles esperavam que Jesus fosse libertar politicamente Israel do jugo romano. E Jesus morreu. As mulheres disseram que ele tinha ressuscitado, mas ninguém viu. Quer dizer, esses dois aqui eram como Tomé, né? Queriam ver. Pronto. O que Jesus queria era isso, que eles falassem. Eles falaram. Então, Jesus lhes disse. Agora Jesus vai falar. E a primeira coisa que ele fala é um carãozinho, né? Jesus também gostava de dar carão. Vocês não têm inteligência. Vocês são lentos de inteligência para acreditar em tudo que os profetas falaram. Vocês querem libertação político-social? Não vai ter, não foi para isso que eu vim. Vocês não entendem nada. É isso que o Senhor está dizendo para eles. Eu não vim trazer essa libertação político-social. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Ele veio perdoar os pecados. Até a cura, a expulsão do demônio, é para dizer que ele tem poder de perdoar os pecados. O que ele quer é a nossa conversão.
O anúncio da igreja no começo é: convertei-vos e crede no Evangelho. Eu tenho que anunciar o Evangelho para que as pessoas se convertam. Que a igreja tem que anunciar o perdão dos pecados. Esse perdão é para todo mundo, mas nem todo mundo vai se salvar. Por quê? Porque nem todo mundo vai pedir perdão. Entra no céu se não pedir perdão? No céu mesmo não entra não. Então, ele veio anunciar o perdão. Você pode ser o maior pecador. E a igreja é cheia de pecador, né? É só ver Madalena, que era pecadora conhecida. Um ladrão foi o primeiro que ressuscitou. Um soldado que estava lá matando Jesus também se converteu. Então, você pode ser o pior pecador. Não importa não. Se você pedir perdão, você salva. Agora, se o seu pecado for pequeno, se você não é um grande pecador e você não pede perdão, você não vai entrar no céu, não. A importância não é o tamanho do pecado, não. É se você pede perdão. Santo Agostinho, que é um grande doutor da igreja, o bicho era junto, tinha filho, e depois se converte. E é o maior doutor da igreja católica. Com filho. Ele não teve filho depois que foi bispo, não. Ele teve filho antes, mas era junto. Então, você que está junto, pode ser santo. Santo Agostinho é o maior santo, um dos maiores santos da igreja. É ajeitar, não é continuar junto. Ele deixou a vida. Então, não é o pecado, não. Pode ser o pior pecado. É você se converter, eu também, e todo mundo. Esse é o anúncio de Jesus, que eles não entenderam. Eles queriam uma libertação política. Por quê? Porque o território deles estava invadido, como a Rússia invadiu agora a Ucrânia. Pronto. Eles estavam esperando a libertação política. E Jesus veio trazer o perdão dos pecados. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Devia sofrer, não no sentido de um determinismo, mas porque Jesus sabia que ia sofrer. Ele se colocou contra as autoridades da época. Ele se colocou contra os fariseus e saduceus que mandavam lá. Contra Anás e Caifás, que eram os papas lá deles. Eram dois. O mais importante era Anás, mas naquele ano que ele foi crucificado era Caifás. Imagine, ele se colocou contra aqueles que mandavam. O que acontece? Aí morrer, ele sabia que ia morrer. Né? Mas ele foi fiel até o fim, não ter medo. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Aí começou a falar do Antigo Testamento, dos profetas. Moisés, Jesus é o novo Moisés. Elias, apesar dele dizer que João Batista é que é Elias. Não é? Jeremias, que fala da nova aliança, Jeremias 31. Jonas, que fala da ressurreição, relata, pelo menos é assim como Jesus interpreta. A ressurreição, o fato de ele ter ficado no peixe, a conversão de Nínive. Ele vai citar os profetas do Antigo, vai dizer, sou eu, eles falaram de mim. Nada de libertação político-social que eles queriam. Por isso que estavam tristes. Né? Bem, aí quando eles chegaram perto do povoado, aí foram conversando, foram andando, conversando, aí chegaram lá em Emaús, na cidade. Assim que chegaram assim perto da cidade, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Quer dizer, eles desceram assim para entrar na cidade e Jesus continuou na estrada. Às vezes Jesus faz a mesma coisa com a gente, com a igreja. Ele faz de conta que vai nos deixar, mas não deixa não. Principalmente se eu quero ele, né? Se eu estou buscando ele, se eu quero pedir perdão, ele não deixa a gente não. E às vezes, até sem estar longe dele, ele vem atrás. No meu caso, ele veio há 40 anos atrás, né? Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Era perigoso andar sozinho. Né? Se já é tarde, era 6 horas, 6, 7 horas, já era segunda-feira, de noitinha, né? Porque o dia começava com a noite. Então, fica aqui com a gente, fica conosco, já é tarde. A noite vai chegando. A noite vem chegando. Foi a melhor coisa que eles disseram. Foi isso.
Se não tivesse dito, talvez Jesus fosse embora. Aí Jesus ficou. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Aqui tem 4 verbos no grego. Os 4 verbos da Eucaristia. Na quinta-feira santa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu o pão e distribuiu. Quando Jesus fez isso, eles não tinham reconhecido ainda. Quando Jesus tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão e deu o pão, eles viram que era Jesus. Aí se lembraram da quinta-feira santa, quando Jesus fez a mesma coisa. Jesus ali do lado deles toda hora, já tinha ensinado, já tinha falado, já tinha feito eles falarem, e eles não tinham reconhecido. Quando ele toma o pão, abençoa, parte e distribui, eles reconhecem. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Que é a missa, a Eucaristia, né? Aquilo que o padre faz é aquilo que Nosso Senhor fez na quinta-feira santa. Isto é meu corpo que é dado por vós, isto é meu sangue. Eu vou fazer daqui a pouco, vou dizer daqui a pouco. Com as mesmas palavras de Jesus. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Na hora que eles reconhecem, o que é que acontece? Jesus desaparece. Não precisa mais. Eles agora acreditaram. Aí vai deixar eles caminhar sozinhos, mas agora com fé. Então, na hora que eles reconhecem, Jesus desaparece da frente deles. Quando acontece com a gente a mesma coisa. Jesus deixa a gente caminhar. Desaparece, mas está do lado. Então, quando vem a preocupação, a dor, uma provação, uma tentação, ou o caminho sinodal aí da igreja, Jesus está do lado. É só reconhecer. E quando reconhecer, viver com fé. Porque se ele desaparecer, fica a fé. E a fé vai nos conduzir para ele, né? Então, um disse ao outro. Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quando Jesus fala, o coração deles arde. O fogo é a presença do Espírito Santo. Pentecostes também vai vir fogo. Vai descer do céu língua de fogo. E eles vão falar em outras línguas, vão profetizar. O dom das línguas e a profecia é bíblico, existe. Não adianta combater porque existe. Você pode não rezar em línguas, aí é outra história. Mas que existe, existe. E a profecia também. E o dom do Espírito Santo. O fogo representa esse Espírito. Quando Jesus fala, o coração se aquece. Naquela mesma hora, olha, que eles tinham andado 11 quilômetros. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Mais 11, 22 quilômetros, num dia só. Onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Por que 11? Porque Judas tinha se matado, né? E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Simão é Pedro. Irmãos, é esse o relato de hoje. Relato muito bonito, é um relato da nossa vida, é um relato que está acontecendo com a igreja no momento atual. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Eles só reconhecem Jesus quando Jesus parte o pão. Já é uma grande graça. Se Jesus nos der essa graça hoje, né? Da gente reconhecer Jesus aqui na Eucaristia, no partir o pão. A missa é a coisa mais importante que existe. Para a gente é. Aí eu pergunto a você, né? Vocês.
Para mim, a coisa mais importante que existe é a missa. O meu dia é em torno da missa. O seu dia é em torno da missa. Quando você acorda, você já está pensando na missa. Ou a missa é a última coisa que vem porque é obrigação. Não vem por obrigação, não. A missa é a coisa mais importante, que está em jogo a nossa salvação. A missa e a confissão, para a gente poder comungar, né? Então, que Jesus nos dê a graça da gente reconhecer a Ele no partir o pão, na Eucaristia. Que para a gente receber, precisa confessar. Precisa estar em estado de graça. Né? Não precisa ter vergonha do padre, não. Se tem vergonha do padre aqui, confesse com outro padre, não tem problema não. O mais importante é você confessar e comungar. Que Jesus nos dê essa graça para a igreja, que a gente nunca esqueça desse evangelho, que é um evangelho vivo. Todo evangelho é vivo quando a gente coloca na vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em vossa Mãe Maria Santíssima. Creio, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E após cada prece, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus Cristo, que sejamos encorajados pela força da Tua ressurreição e que nossa vida possa ser um testemunho destemido e vivo diante dos homens, nós te pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, nossa vida está segura em Tuas mãos e que possamos, somente em Ti, encontrar sentido e esperança enquanto caminhamos nesse mundo, nós te pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Jesus, que por Tua Páscoa nossa vida seja uma constante passagem e libertação do pecado e de todo o mal, para uma vida repleta da Tua graça e testemunho, nós te pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, que nossos olhos e corações se abram para contemplar Tua constante presença em nossas vidas, sobretudo no Santíssimo Sacramento do altar, e assim contemplarmos e vivermos os mistérios do Teu amor para conosco, nós te pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. pela igreja, pelo Papa, Bispo, Cardeal, Padre, Diácono, religioso, leigo consagrado, leigo povo de Deus, vocês, todos nós, que a gente coloque em prática a palavra de Deus. E que esse caminho sinodal mude só o que for de acordo com a palavra, não ficar inventando coisa como tem igreja aí inventando. Pode mudar nada contra a palavra de Deus, não. Acolhe, Senhor, todas essas orações